Oiê, tudo bom? Então, para dar continuidade à maratona dos conteúdos que são cobrados na prova de seleção do IFRN, dia 5 de dezembro, a aula de hoje vai ser sobre razão, proporção, regra de 3, a simples e a composta. Vamos lá? Então, vamos lá começar com razão e proporção. Então, razão, ela está relacionada com fração. Razão vem de racional. Racional é o conjunto numérico formado por frações. Então, razão é toda fração que relaciona duas coisas. Por exemplo, se eu digo que numa sala de aula tem 30 alunos, dentre os quais 12 são meninas. Então, qual a razão entre o número de meninas e o número total de alunos da turma? 12 30avos, tá bom? Se eu pergunto a razão entre o número de meninos e o número de alunos totais da sala, a razão seria 12 30avos, tá bom? Então, razão é uma fração. A proporção, ela acontece quando nós temos duas frações que são iguais, que são correspondentes, equivalentes. Isso aqui acontece quando temos, por exemplo, quando fazemos, por exemplo, a simplificação de fração. Então, quando duas frações, duas razões são equivalentes, a gente pode fazer o seguinte, multiplicar meio pelos extremos. Então, A vezes D, já que a gente não conhece os valores de A nem de D, B vezes C é B vezes C, BC. Um exemplo numérico, se eu tenho as frações equivalentes 3/5 e 9/15, por exemplo. Já estou colocando o sinal de igual porque eu já sei que elas são equivalentes. Mas só para a gente conferir essa propriedade aqui da multiplicação de meio pelos extremos, que a gente costuma chamar de cruz-credo. Então, 3 vezes 15, 45. 5 vezes 9 também é 45. Então, a gente pode fazer, inclusive, um vai e vem. Se eu tenho duas frações equivalentes, duas razões equivalentes, multiplicar cruzado, o resultado dessa multiplicação é igual. Ou, se o resultado da multiplicação é igual, significa que temos duas frações equivalentes, tá bom? Então, razão e proporção, isso daqui. Sabendo disso, vamos agora entender grandezas diretas e inversas. Grandezas são coisas da matemática que a gente pode dar um valor, tá bom? Então, são coisas, são situações que geram valor. Como assim? Quando eu falo a velocidade de determinado automóvel é 80 km por hora. Então, como eu consegui gerar um valor a essa situação, a essa grandeza, a gente chama a velocidade da grandeza velocidade. Outro exemplo, se eu digo que a minha altura é 1,62 m, eu gerei um valor a uma situação que é a altura, então é uma grandeza, tá bom? E essas grandezas, duas ou mais grandezas, tá? Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como assim? Vamos pegar aqui dois exemplos. Primeiro exemplo. Se eu digo que eu tenho distância, eu posso dar um valor a uma distância, né? Então, ela é uma grandeza. Tenho distância e tenho o tempo para percorrer essa distância. Então, o que é que vai acontecer? Se eu aumento a minha distância, vamos supor que numa determinada situação eu percorro 1 quilômetro em 30 minutos. Se eu aumentar para 2 quilômetros, ou seja, se eu aumentar a minha grandeza distância, o que é que vai acontecer com o tempo? Também vai aumentar. Se eu percorria 1 quilômetro em 30 minutos, os 2 quilômetros eu vou percorrer agora em 1 hora. Então, quando acontece de duas grandezas aumentarem ao mesmo tempo ou diminuírem ao mesmo tempo, se eu diminuo a minha distância para meio quilômetro, meu tempo também vai ser reduzido para 15 minutos. Então, quando isso acontece, nós dizemos que são grandezas diretas ou diretamente proporcionais,
tá bom? Um segundo exemplo. Tenho aqui as grandezas velocidade e tempo. Se eu digo que para percorrer um determinado percurso, eu estou a uma velocidade de 80 km por hora e chego, por exemplo, em 30 minutos. Se eu aumentar a minha velocidade, significa que eu vou levar menos tempo para fazer esse percurso, porque eu aumentei a rapidez com que eu estou percorrendo, né? Então, determinada distância. Então, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o meu tempo. Ou, se eu diminuir a minha velocidade, eu vou aumentar o tempo que eu vou gastar para fazer esse percurso. Então, chamamos essas situações de grandezas inversas ou inversamente proporcionais, ok? Sabendo desses três conceitos, razão, proporção e grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, nós podemos seguir para a regra de 3. Vamos começar com a regra de 3 simples, tá bom? Então, uma regra de 3 é quando nós temos 3 informações que podemos organizá-las em razões, ou seja, frações, lembram? E queremos encontrar uma informação, ou seja, 3 informações são suficientes para a gente encontrar uma quarta informação, por isso que é a regra de 3, tá bom? Então, vamos supor que eu tenha, vou falar daquelas duas grandezas lá, distância e tempo. Então, vamos supor que na minha situação, eu queira percorrer 1 quilômetro e eu leve 30 minutos para percorrer essa distância. Eu quero saber quanto tempo eu vou demorar para percorrer 3 quilômetros, por exemplo. Então, nós já sabemos que a distância e o tempo são grandezas diretamente proporcionais, nós vimos no exemplo anterior. Essa informação desconhecida eu vou chamar de x, só por formalidade, a gente é acostumado a chamar termos desconhecidos de x, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a razão da distância, 1/3, e vou escrever a razão do tempo. E nós sabemos que são razões proporcionais, porque à medida que a distância triplica, saiu de 1 para o 3, o tempo também triplicaria, daria 90 minutos. Mas se fosse um valor estranho de identificar, a gente precisaria fazer as continhas que eu vou fazer agora, tá bom? Então, a gente sabe que são proporcionais, a gente pode multiplicar cruzado, o famoso cruz-credo. 1 vezes x, 1x, 3 vezes 30, 90, como esperávamos. Então, vamos levar 90 minutos para percorrer 3 quilômetros, tá bom? Agora, como que a gente faz essa regra de 3? Como que a gente resolve essa regra de 3 se forem grandezas inversamente proporcionais? Vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho as grandezas velocidade e tempo. Vamos supor que a uma velocidade de 80 km por hora, eu levo 30 minutos, vou botar o mesmo valor, o mesmo tempo. Eu levo 30 minutos para percorrer determinada distância. Eu quero saber qual a minha velocidade para percorrer a mesma distância se eu quiser levar somente 500 minutos para chegar, para percorrer essa distância. Sabemos que são grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que o tempo diminui, a velocidade aumenta. Então, sabemos que são grandezas inversas. O que eu quero descobrir, por enquanto eu não sei. Então, como é uma coisa desconhecida, eu vou chamar de x. Aí, o que eu vou fazer? Vou escrever a minha razão velocidade, 80 sobre x, e eu vou escrever a minha razão tempo. Só que tem um porém, elas são inversas. Então, se eu inverter o inverso, ele fica direto, não é? Então, se eu inverter a razão, que representa o tempo, então, ao invés de escrever 30 quinzeavos, eu escrever 15 trintaavos, eu inverti algo que é inverso. Se eu invertir algo que é inverso, ele fica direto. E aí, é só resolver como resolvemos a questão anterior.
faz o famoso cruz-credo. X vezes 15, 15x. 80 vezes 30 vai dar 2.400. 15 está multiplicando, vai passar dividindo. É só fazer a operação inversa. E o resultado desta divisão será 160 km/h. Ou seja, um absurdo, né? Essa velocidade, quer morrer na estrada. Brincadeira. Então, ó, se eu aumentar a minha velocidade para 160 km/h, eu reduzo o meu tempo pela metade. Eu saio de 30 minutos para 15 minutos. Ok? Como seria, então, uma regra de 3 composta? A regra de 3 composta é quando nós temos 3 grandezas ou mais. 3 grandezas ou mais. O que isso significa? Que eu tenho muito mais do que 3 informações para identificar uma informação. Então, vamos supor que essas minhas 3 grandezas sejam quantidade de trabalhadores, tempo trabalhado e peças produzidas, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenha 4 trabalhadores, cada um trabalhando 8 horas por dia, e os 4 trabalhadores nesse período produzem, por exemplo, 300 peças de um determinado produto. Eu quero saber quanto tempo se levariam 6 trabalhadores para produzir 200 peças, por exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 informações para descobrir uma informação. Se eu olhar 2 a 2, não são suficientes, como no caso da regra de 3 composta. Então, o primeiro passo para resolver uma situação como essa é analisar se as grandezas são diretas ou inversas. E eu vou sempre analisar a razão que contém o meu valor desconhecido com razões que eu conheço os valores. Então, eu vou primeiro analisar a quantidade de trabalhadores com o tempo. Então, olha só, o que aconteceu com a quantidade de trabalhadores? Aumentou. Se eu aumentei a quantidade de trabalhadores, eu posso reduzir o meu tempo de trabalho. Então, mais trabalhadores trabalhando. Então, eu vou reduzir o meu tempo de trabalho. Então, eu sei que a quantidade de trabalhadores é uma proporção, é uma razão inversamente proporcional. Vou botar o izinho aqui. Agora, eu vou comparar o tempo com a quantidade de peças. Então, olha só o que aconteceu com o número de peças. Diminuiu. Se eu diminuir o número de peças, eu posso diminuir o meu tempo trabalhado. Não preciso trabalhar 8 horas por dia, já que eu estou produzindo menos peças. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Vou botar o desenho aqui do lado. Então, como que a gente vai montar agora a expressão para efetuar a regra de 3? Lembrando que o termo desconhecido eu posso chamar de x. Então, eu vou escrever a razão que representa o tempo, porque ele tem o termo desconhecido. E eu vou igualar a seguinte coisa. A razão dos trabalhadores é inversa, então eu vou inverter. Então, vai ficar 6 quartos. A razão que representa a quantidade de peças produzidas é direta, então eu não vou inverter nada, porque ele já está direto. E eu vou multiplicar essas duas razões. Então, vai ficar, ó, 8x avos igual 6 vezes 300, 1.800. 4 vezes 200, 800. Agora, ele está naquele formato da regra de 3 simples, que é só multiplicar cruzado. X vezes 1.800, 1.800x. 8 vezes 800, 6.400. 1.800 está multiplicando, vai passar dividindo. Ficou pequenininho aqui embaixo, né? E essa divisão resulta em 3,555, então eu vou botar 3,6 horas. Ou seja, um pouquinho mais do que 3 horas e meia trabalhadas por dia. Ou seja, a quantidade de trabalhadores aumenta, a quantidade de peças diminui, e quando a gente olha aqui para as setinhas, ó, que a gente usou como artifício para facilitar
entender as grandezas, se são inversas ou diretas, o tempo realmente tinha que diminuir. Então, ao invés dos trabalhadores trabalharem 8 horas por dia, eles vão trabalhar agora um pouquinho mais de 3 horas e meia por dia. Ok? E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal para não perder nada. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo.